Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim falar sobre um dos maiores detetives da literatura. Hoje eu vou falar sobre Um Estudo em Vermelho do Sherlock Holmes, né? O nosso famoso detetive aí, mirabolante Sherlock Holmes, seu fiel escudeiro Watson, que foi escrito pelo Arthur Conan Doyle. Esse livro foi publicado originalmente em 1887 e ele me surpreendeu bastante, sabe? Pela data, assim, por quando ele foi publicado e o quanto ele é interessante, né? Porque ele é muito inovador. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Aguenta firme. Bom, Um Estudo em Vermelho é o primeiro livro do Sherlock Holmes, né? Ele conta a primeira história do Sherlock Holmes, a primeira investigação dele. Então, é o livro de estreia do personagem. E é o livro que ele também conhece o Watson, que é o seu melhor amigo, fiel escudeiro e tal. E que a gente vai ver ao longo de todas as histórias do Sherlock Holmes. E, enfim, são vários livros, só que esse é o primeiro. Se você nunca leu Sherlock Holmes na vida, é um bom livro para você começar. Mas se você não quiser começar por esse, não tem problema. Cada história tem começo, meio e fim. E você não precisa ter lido uma para conseguir entender as outras. Porque, né, claro, tem algumas coisas assim que vão lembrar de um livro anterior, mas não vão estragar a sua experiência assim a nível de você não conseguir compreender a história, tá? Bem tranquilo. Eu li esse livro já faz algum tempo e eu não tenho muita coisa pra falar sobre a história, não. A princípio, é um assassinato. É um cara, ele é encontrado morto dentro de uma casa e aparentemente não tem nenhum indício de quem foi que matou ele ou por quê, sabe? Não tem nenhuma... nada, não tem nada, assim, não tem pistas, não tem quase nada sobre o assunto que possa indicar o motivo do assassinato ou quem é o assassino. E aí eles chamam o Sherlock Holmes, que ele é tipo um consultor da polícia que vai ajudar nessa investigação. E é mais ou menos isso. Se eu falar mais que isso, é spoiler, porque o livro é a investigação. Então, qualquer coisa a mais, a gente acaba estragando a experiência, né? A gente tem alguns personagens, mas os principais mesmo são o Sherlock Holmes e o Watson, né? Que são os personagens protagonistas e que a gente vai ver ao longo de todas as páginas e tal. O Sherlock, ele tem uma mente totalmente diferenciada, né? A princípio você começa a ver ele falando e você começa a ver as atitudes que ele vai tomando e elas não fazem muito sentido, porque você pensa, gente, por que ele tá fazendo isso? Isso, sabe? Tipo, what? Mas ao longo da história, você vai começando a entender que ele tem uma linearidade, assim, todas as coisas que ele faz e todas as atitudes que ele toma acabam tendo um motivo e no final ele acaba explicando o motivo. Sabe, assim, naquele momento eu entendi isso, compreendi aquilo e fiz tal coisa para compreender tal coisa. Ele dá uma leve explicada, assim, no como é que o negócio funcionou, porque você fica meio perdido ao longo do livro, eu confesso. Já o Watson, ele é um personagem mais brando, ele é um personagem mais, digamos assim, apaziguador. Porque o Sherlock, ele é maluco, né? Então, assim, ele faz o que ele quer, ele vai onde ele quer, ele é um pouco inconsequente. E o Sherlock Holmes é tipo o grilo falante dele, a voz da consciência, que vai dizendo assim, não, faz isso, cara, você tá maluco, ou que vai dando as explicações ao longo do caminho, e quem também faz as perguntas, que são as perguntas que você, como leitor, gostaria de fazer. Cara, por que você tá fazendo isso? Como é que isso aconteceu? Como é que você chegou a essa conclusão, sabe? Então, assim, é a pessoa para quem o Sherlock explica, geralmente. É pra ele, pra polícia. E é ali que é esse personagem que é tipo a ponte entre você e a mente totalmente bagunça organizada, que é a mente do Sherlock Holmes. E são dois personagens ótimos e eles têm um entrosamento ótimo e eu acho isso muito, muito legal mesmo, porque não tem nada melhor do que a gente ver personagens que se dão bem, personagens que são amigos e que dá pra sentir essa amizade ao longo da história.
A narrativa, apesar de ser... Bom, cara, eu me surpreendi muito com a narrativa desse livro. Porque esse livro ele tem uma narrativa normal, ela é uma narrativa em terceira pessoa, normal. Existe um narrador contando ali a história que está acontecendo, não é em primeira pessoa, não é um diário, não é nada. É uma narrativa comum. E assim, pra época em que esse livro foi publicado, é uma narrativa muito fluida. Porque aí, naquela época, ali em 1800 e pouco, os autores eles escreviam de uma maneira mais classicona, assim, uma maneira mais... Como é que eu vou dizer de uma maneira não ofensiva? Mas eles escreviam de uma maneira mais formal. Eram umas histórias assim mais sérias, elas tinham toda uma ideia para se passar e tal. E Sherlock Holmes, ele é uma investigação, claro, ele tem uma ideia para se passar, ele tem toda uma história, ele tem todo um contexto, mas ele é um livro para entretenimento, ele é um livro mais interessante, é um livro para te chamar, para te fazer acompanhar aquela história, para fazer você realmente se sentir instigado a continuar. E eu acho isso muito, muito, muito bacana, porque você vai virando página por página e a história ela tem uma maneira de ser escrita muito gostosa, sabe? Você vai se ambientando muito bem, as descrições são muito boas, a história assim em si ela é muito boa. Os personagens são legais, então assim, ela é uma história bem construída, ela é uma história bem feita, e você vai acompanhando isso com prazer, né? Que às vezes os livros clássicos eles tiram um pouco desse prazer que a gente tem de leitor, né? A respeito do roteiro, eu confesso que esses livros de investigação, eles costumam ter roteiros muito... mirabolantes, assim, sabe? As coisas muito mirabolantes. O negócio tá acontecendo, você não sabe de onde é que veio, como é que aconteceu. De repente vem o detetive, joga na mesa ali um monte de cartas, assim, diz truco. E é isso aí, começa a explicar uns negócios tudo bem mirabolante, umas coisas loucas. E você fica perdido pensando, gente, caramba, sério que ele é... Nossa, sabe? Enfim, né? No final é sempre o mordomo, sabe? Você já meio que espera algumas coisas, só, sabe? E Sherlock Holmes, assim, não tem essa característica. Ele é um livro que ele vai te dando todas as dicas ao longo da história, só que você não vai entendendo elas. Por quê? Porque o Sherlock, como eu falei, ele tem uma maneira de pensar totalmente única. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. E por conta disso... ele vai tomando atitudes que na hora você não entende, mas quando ele explica de por que ele tomou aquela atitude, por que ele fez aquilo, você percebe, sabe? Você nota por que é que ele fez aquilo. E isso é legal. Você olhar para trás, para a narrativa, para a história, para o roteiro e ver que tudo que estava ali, ele tinha um significado, que tinha alguma coisa a ver com a história. E não era uma coisa aleatória, sabe? Porque às vezes, né... esses livros eles têm uma tendência a ter alguma coisa meio aleatória que depois o autor quer explicar, quer justificar como uma maneira que o detetive conseguiu chegar às suas conclusões, não é mesmo? E isso acaba incomodando um pouquinho. Eu, como leitora, fico meio chateada quando os livros são assim, e Sherlock não me decepcionou nesse ponto, ainda bem. Por último, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com o livro. Eu não entrei na leitura pensando assim, nossa, é um personagem totalmente novo, nunca ouvi falar, meu Deus do céu. Eu realmente já consumi muito material, muito conteúdo de Sherlock Holmes. Eu já assisti os filmes do Robert Downey Jr., eu já assisti séries do Sherlock Holmes. Então, além de séries do Sherlock Holmes, séries baseadas em Sherlock Holmes, como House, por exemplo, e eu realmente gosto muito do personagem. Então, quando eu comecei a ler o livro, eu esperava muito, eu tava com uma hype muito grande. Eu não vou dizer que eu me decepcionei. Não foi decepcionante de maneira nenhuma, foi um livro ótimo, eu realmente gostei. E ele tem um quê de detetive daquelas épocas lá, né? Então, assim, ele é tem gente que diz que é um páreo ali entre o Sherlock Holmes e o Poirot da Agatha Christie, ou a Miss Marple. Só que eu confesso que eu já li Poirot e já li Miss Marple e eu acho Sherlock Holmes muito mais legal. Desculpa. Eu realmente gostei mais do Sherlock. Esses são os passinhos do meu filho, tá? Ignorem. Ele realmente não consegue ficar quieto enquanto a mamãe tá gravando, né, meu filho? E se eu estiver me balançando muito, é porque eu tenho isso aqui no meu colo. É um pequeno bebê Ygritte, né, filha? Ela tá aqui no meu colo. Né? Agora ela vai ficar aparecendo pra vocês porque ela quer ser uma pessoa sociável, né, filha? Oh,
amo, neném. Eu realmente gostei. Eu realmente gostei muito do Sherlock Holmes. Foi uma história bacana. Como eu falei, não foi uma coisa mirabolante demais e tal. Teve uma parte que tem um flashbackzinho que ajuda a explicar a história e eu achei muito legal, foi muito bem feito. Obrigada, filho. Obrigada. O Bob é um amor, né? A mãe tá gravando, ele tá aqui, né, filho? Te amo. Abençoado. Então, assim, o Sherlock, ele é um personagem bacana, ele é um personagem ótimo. Meu Deus, agora ele quer carinho. Ai, meu Deus do céu, que cachorro mais carente. O Sherlock Holmes, ele é um personagem ótimo, ele é um personagem muito bacana. Ele é meio bobão, assim, ele é meio babaca com as pessoas, às vezes. Mas é o jeito dele, faz parte das características do personagem. O Watson é um grande apaziguador. O Watson também é um personagem que eu gostei bastante. E eu já vi várias versões do Watson, que eu acho que é o que mais muda nas histórias, é o Watson. E realmente foi uma história, assim, foi um livro que não me surpreendeu. Eu realmente esperava o que eu li. Mas foi um livro muito bom, foi um livro muito bem escrito. E pra época em que ele foi escrito, eu fiquei bastante feliz, porque livros clássicos não costumam ser tão legais, né? Livros clássicos, eles têm ali um pouquinho de... Eles são meio chatos, assim, digamos assim. Desculpa se você gosta de livros clássicos, mas eu realmente fujo um pouquinho de livro clássico porque eu acho eles meio maçantes, assim. Mas Sherlock não é esse tipo de livro. Uma coisa que é uma curiosidade de Sherlock Holmes, de Um Estudo em Vermelho, é que uma das maneiras que o Sherlock encontrou para desvendar o caso foi através da análise das gotas de sangue. Então, assim, pela maneira como o sangue caiu, né, pelas marcas, né, pelas manchas de sangue, ele conseguiu meio que identificar o que tinha acontecido. E isso era uma coisa que naquela época ainda não existia. E que hoje é um método tão conhecido que a gente já viu aí em CSI, a gente já viu em Dexter. Nossa, Dexter, meu Deus, ele é especialista em gotas de sangue, né? E isso, poxa, na época que Sherlock Holmes foi lançado, o livro foi publicado, essa análise ainda não existia. E isso é uma coisa muito bacana, eu fiquei super impressionada quando eu descobri. Em todas as minhas resenhas eu sempre digo, você precisa ler para tirar suas próprias conclusões. Não adianta você dizer assim, ai, nossa, a Lila gostou, então é bom. Ah, nossa, a Lila não gostou, então é ruim. Não, cada um tem seu gosto literário. E talvez se você ler o livro, você vai gostar muito, ou não vai gostar tanto. Depende muito do seu gosto pessoal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal, deixar um like, porque ajuda na divulgação, né? Ativar as notificações para vocês sempre acompanharem os vídeos quando eles saírem. E se você quiser compartilhar com seus amigos aí para ajudar o canal a crescer, eu super agradeço. Um beijo da Lila e até o próximo vídeo. Tchau!